Olá, sejam todos muito bem-vindos à programação Conexão Nossa Rádio. Meu nome é Ângela Maria, estamos juntinhos com vocês. E hoje, gente, o nosso tema tá para lá de interessante. Nós iremos falar sobre comportamentos. Como você tem se comportado? Você já parou para analisar, para avaliar e para tentar entender por que você se comporta de certa maneira? Eu hoje tenho o prazer, o privilégio de receber uma psicoterapeuta, ela que é especialista em temperamentos humanos. E para conversar com a gente, para bater aquele bate-papo legal e para explicar um pouquinho sobre os diferentes temperamentos, nós iremos receber a Ana Paula Rufo. Ana Paula, muito bem-vinda, que delícia ter você aqui, você que é psicoterapeuta, que já tem aí essa abordagem, essa experiência, né, com comportamento humano. A gente sabe que lidar com gente não é fácil. Mas é uma delícia. É bom, né? Uhum. Mas olha que delícia ter você aqui, seja muito bem-vinda e que a gente possa aí aprofundar um pouquinho nesse tema de comportamento hoje. Obrigada, Ângela, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu tá? que Uma agradeço, honra. A gente sabe da sua correria, né, você aí correndo, gente, ela correndo e eu correndo atrás. Não, eu preciso que você vá lá, eu quero falar sobre esse tema, eu quero aprender sobre esse tema. Mas, Ana Paula, para iniciarmos, fala um pouco para nós quais são os temperamentos, quais são os 4, como que vocês identificam os temperamentos? Ângela, é assim, olha, somos 4 temperamentos. Como é um tema que é muito abordado hoje nas redes sociais, é muito abordado em igrejas, praticamente todo mundo que já escutou falar sobre temperamento sabe que são 4 temperamentos. Sim. Né? O que as pessoas às vezes não sabem é da onde veio, como surgiu a teoria dos temperamentos. Ela é muito antiga. Né? Ela vem ali desde 500, 450 anos antes de Cristo. E a gente pode dizer assim, com certeza, que até 200 anos atrás, a teoria dos 4 temperamentos, que usamos dizer assim, a teoria dos humores, dos 4 humores, ela era utilizada como medicina. Olha. Isso. Então, quando surgiu a teoria dos 4 temperamentos, foi um médico que, a partir da observação das diferentes formas de sofrimento das pessoas, conseguiu identificar que existiam alguns padrões, né? Uhum. Então, que existiam 4 padrões de sofrimento. Olha, de sofrimento. De sofrimento, né? E aí ele começou a observar que esses padrões de sofrimento traziam características corporais. E que essas pessoas tinham comportamentos semelhantes na vida, na forma de se instalar na realidade. Uhum. E aí surgiu a teoria humoral, né? E que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, começou lá em Hipócrates, 450 anos antes de Cristo. Aí depois de Cristo, lá em Galeno, que também é uma referência na medicina, depois em Santa Hildegarda e Avicena, né, até chegar hoje no que a gente conhece sobre 4 temperamentos. Quais são os 4 que você perguntou? Sim. O sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico, né? Isso, então, interessantíssimo. Nunca imaginei que isso já vinha de muitos tanto tempo. Para mim que isso era meio recente, porque na minha juventude eu não ouvia falar sobre isso. Eu comecei a ouvir falar sobre isso faz, de certa forma, pouco tempo. Mas então já vem de longa data. De longa data. E hoje, da forma como ela é apresentada para a gente, principalmente em rede social, você entende que 4 temperamentos se relaciona basicamente sobre comportamento, sobre como a pessoa é, como ela sente as emoções. E não é bem assim. A gente está falando de um aspecto mineral, que vem antes de caráter, que vem antes de personalidade. Temperamento é a sua raiz. É como você nasceu e como você será até morrer. Uau! Tudo que a gente vê, então, na verdade, se torna muito raso, né? Perto dessa profundidade que você tem mostrado para nós, que existe dentro desses temperamentos de forma individual, né? E por
haver na modernidade, hoje, nos dias atuais, uma visão rasa sobre temperamento, muitos terapeutas, né, às vezes dizem, eu prefiro não usar a teoria dos temperamentos, né, porque não agrega nada. Mas agrega, sim. E eu vejo dentro de consultório muitos pacientes meus que, na verdade, sofrem com desequilíbrio de temperamento. Muito mais do que com dores e traumas e questões de infância, né? Sofrem por não conseguir equilibrar o seu temperamento. E, Ana, você como psicoterapeuta, a gente sabe que você trabalha de forma individual, de forma atenciosa com cada um, mas como se descobre exatamente o temperamento? Como que eu posso descobrir qual é o meu? Existe uma fórmula, assim, imediata ou não? Isso é um processo, precisa de terapia e vai um tempo? A gente vai encontrar um monte de gente aí, tanto aplicando teste, empresas aplicando teste. Até na internet a gente vê, a gente faz um autoteste. Se você procurar, você vai encontrar o teste. Mas aí que tá. O teste, ele vai abordar o seu comportamento. Ângela, você nasceu com um temperamento. E o seu temperamento, ele tem tendências positivas, ele tem inclinações positivas e negativas, né? Mas você nasceu numa casa, numa família que tinha outras pessoas com outros temperamentos. Exato. Eu digo o seguinte, basicamente, para você sobreviver naquele lar, você teve que trabalhar, mesmo inconscientemente, as suas inclinações. E aí, quando você vai fazer o teste, vai lá, aparece lá, o sanguíneo é muito alegre, é assim, é assada, né? E você fala assim, tá, eu sou 3, mas eu não sou 5, 6. Isso. Aí eu fico em dúvida. Aí vem aquelas outras teorias. Então eu sou um pouco sanguínea e um pouco melancólica. Isso não existe. Não existe, então, isso. Não existe. O que acontece é que você teve que, sim, aprender a se comportar de certas maneiras que deu ali uma desequilibrada em você, né? É como se tivesse aquele desequilíbrio. Que, às vezes, alguns autores, né, e alguns terapeutas, eles chamam isso de aporte. Eu sou colérica com aporte sanguíneo. Né? Igual o signo, né? Né? Mas, assim, ele faz sentido. Ele faz sentido se você souber do que se trata aquele aporte. Né? E teoria dos temperamentos só se aprende de verdade se você conseguir estudar a simbólica que tem por trás do temperamento. Temperamento não é uma lista de comportamentos. Temperamento, ele está ligado a tudo que está ao nosso redor, a forma como a gente vive, né? Então, o colérico, ele é representado dentro da teoria dos temperamentos pelo fogo. O sanguíneo, pelo ar. O melancólico, pela terra. Então, tem uma linguagem simbólica por trás disso. E se você entende a simbologia que tem por trás das estações do ano, por trás dos elementos da natureza, por trás de todas essas fases da vida que a gente passa, você começa a entender melhor temperamentos. Portanto, respondendo sua pergunta, os testes vão te deixar confusa. Sim, já me deixaram. Eles vão te deixar confusa. E leva um tempo, então, Ana, para você descobrir exatamente qual é o seu temperamento? Olha, se você fizer uma consultoria comigo, um workshop de 4 horas, você sai identificada. Já consegue identificar. Não, você sai identificada. Uhum. Né? Se você se propor a estudar de uma forma séria temperamentos, você se identifica. Agora, se você se prender à emoção, ai, meu filhinho chora muito, será que ele é melancólico? Não. Não é por aí, aí você não vai identificar. Uhum. Aí você vai se confundir. Então, temperamento, ele é um conjunto não só de comportamentos. Posso dar um resumo para você do que é temperamento? Sim. Temperamento é 2 coisas só. Nada mais que isso. É como você reage às impressões que o mundo te traz. E por quanto tempo elas ficam em você. Só. Se limita nisso. Isso. Uhum. E isso
Aparece simples, mas é profundo. Muda tudo, né? Isso, é um a olhar maneira diferente. que você reage. Não é um ticar comportamentos. Não é lá ver se eu tico todas as alternativas. Se você tentar ticar todas as alternativas, não vai dar certo. Sim. E, Ana, qual é a importância de conhecermos, de sabermos exatamente qual é o nosso temperamento? No que isso pode ajudar o nosso dia a dia? É tipo assim, fundamental, eu diria. Se nós soubéssemos realmente da importância de identificar da forma correta e trabalhar o temperamento, esse desequilíbrio, vamos pensar assim, Ângela. Não é que você nasce com um temperamento, né? A gente tem todos os temperamentos. Então, Hipócrates, quando criou, né, a teoria dos humores, ele disse assim: a pessoa que tem mais sangue circulando no organismo, né, ela tem um padrão de comportamento, de postura, de corpo, né, uma anatomia, uma fisiologia. A pessoa que tem mais líquido, mais fleuma, ela tem um outro padrão. Então, assim, não é que ela continua tendo sangue, ela continua tendo bilis, mas ela tem mais a quantidade, fleuma. né? Então, o desequilíbrio está no excesso. Eu sou melancólica, né? Então, Hipócrates diria, eu tenho mais bilis negra, eu produzo mais bilis negra do que um sanguíneo que tem mais sangue circulando. Na evolução da teoria, então eu diria assim, o melancólico, ele tem todas as características que todos os temperamentos têm, mas com uma visão um pouco mais pessimista do mundo. E que se ele não lançar um olhar para essa visão um pouco mais pessimista do mundo, esse padrão de pensamento, ele tem uma tendência a entrar em depressão mais facilmente. Olha a importância, hein? Isso. E veja bem, é sobre o temperamento, é sobre ele, é em cima dele que vai se moldar o nosso caráter e a nossa personalidade. Uau. Porque a personalidade muda. Sim. Até o dia da nossa morte. Né? Nós atuamos, a personalidade é a nossa atuação no mundo. Né? Mas o nosso temperamento não. Então, sabendo qual é o meu temperamento, sabendo quais são as minhas tendências, quais são as minhas inclinações, eu sei exatamente aonde eu estou construindo minha personalidade. E não é uma opção, né? Tipo, a gente nasce dentro desse equilíbrio que você está nos ensinando, porque eu nunca imaginei isso, mas é algo que nasce. Tipo, se eu tenho mais sangue, não foi uma opção minha, não é? Se eu tenho mais líquido, não foi uma opção. A gente nasce com isso, por isso que a gente precisa aprender a lidar com isso com mais sabedoria, Você nasce assim, mas você não está determinado a viver de uma forma reducionista, reduzida, porque você tem aquele temperamento. Então, assim, é meio que assustador você se autodenominar uma pessoa melancólica. Sim, né? Não é? Então, assim, nossa, eu sou melancólica, não tinha um melhor para ser, não tinha um nome menos, não né? Tinha, né? Por quê? Porque, sim, se eu não olhar para isso da forma correta, né? Ou eu justifico a minha má atuação no mundo. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou, né? Gabriela. Isso, né? Ou eu falo, não, essa é uma inclinação que eu preciso olhar para ela com mais cuidado. Naquilo, né? E trabalhando isso da forma correta, a minha atuação no mundo pode ser aquela que eu desejo. Vai mudar, né? Isso, é uma escolha. Sim. E assim, tem como, Ana, resumir um pouquinho assim das características mais comuns dos 4? Para a gente tentar identificar. A gente sabe que é muito profundo. Hoje eu estou muito impactada aqui como é profundo, não é tão simples. Exatamente. Não dá para a gente analisar assim, mas só para a gente ter uma noçãozinha básica. Dá para a gente sim. Então vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei? Temperamento é como você reage às impressões que o mundo te traz e por quanto tempo você fica com aquela impressão. Né? Então, digamos assim, você se arruma e você, a hora que sai toda arrumada do quarto, pergunta pro Jorge, né? E aí, o que você achou?
Se ele for uma pessoa que, quando essas impressões chegam para ele, ele reage a essas impressões, ele vai falar assim, nossa, não gostei, tá feia a sua roupa. Na lata. Na lata. Diz, né? Não vai disfarçar. Não vai disfarçar. Eu já disfarçaria. Se você me perguntasse, eu ia Isso. falar, olha, tá bonito, mas se, né? Mas assim, eu jamais falaria, eu não conseguiria jamais falar, se Jorge perguntar para mim, tô bem? Tá bem, amor, porém, eu não consigo ser direta. Então, digamos assim, que a pessoa que reage, que ela tem essa necessidade de ir para o mundo, de falar, de se lançar, né? Ela é quente. Temos 2 temperamentos quentes, o colérico e o sanguíneo. Né? Um representado pelo fogo. O fogo é quente. O sanguíneo pelo ar. Então, essas pessoas têm essa característica de expansão, de reagir àquilo que o mundo traz para ela. Aquela sinceridade ali, né? Pode ser sinceridade, pode ser de várias formas, né? E assim, eu sou colérica, mas eu não sou sincerona, não saio falando aí para todo Sim. mundo o que eu penso da pessoa. Se souber trabalhar. Isso por quê? Porque você é educada. Sim. Mas pensa, né? Mas ela sempre tem uma tendência a ir. Uhum. Ela tem uma necessidade de sair de si, de ir para o mundo. Isso é quente. Então, isso traz diversas características para o colérico e para o sanguíneo. Né? Até problemas, né? Sim. Então, traz a característica de ação. Então, são pessoas com mais atitude. O colérico é aquela pessoa que tem uma autoconfiança maior do que os outros temperamentos, porque ele tem mais calor. Ele tem mais calor que o sanguíneo, né? Ele tem essa coisa da glória, né? Da ação, do vencer, do ser o primeiro, de chegar lá, de ter uma meta, de ter um objetivo. O colérico é assim. Incrível. Né? Sim. E às vezes ele é tão autoconfiante que ele esquece que existe a graça de Deus também. E aí vem a frustração também, né? Porque você nem começa sempre. a ver que dentro dessas inclinações existem também as inclinações que não são tão boas, que precisam ser trabalhadas. É aí que precisa ser trabalhado, Isso. né? Então, um colérico, apesar dele ter essa garra, né, essa perseverança, o colérico é aquela pessoa que chega no objetivo não por talento, por perseverança. Na força. Na força. Né? Interessante. Mas junto com isso pode vir um orgulho acima da medida. E se não alcança a frustração, né? Alcança. Ou ele não se frustra. Ele Não alcança. Ele alcança. A questão é que ele alcança a qualquer custo. Uau, entendeu? Entendi. Uhum. Ele alcança, né? Ele alcança, mas o que ele vai deixar para trás, né? Vai passando por cima. Ele pode não se importar tanto. Todo mundo é assim? Depende como a vida. Como lida, né? Como você o que aconteceu na sua vida, né? Tem pessoas que tiveram esse temperamento bem trabalhado e aí elas conseguem ir em direção a esse objetivo, respeitando o que tem ao seu redor. Os limites, né? Depende, cada um tem uma história. Né? E os outros? O sanguíneo traz essa expansividade, traz essa necessidade de ir para o mundo, mas com mais leveza, com alegria, né? É aquela pessoa que chega na festa e ele é a atração da festa, né? Se a gente fosse falar assim, vamos colocar em frases assim o que representa o sanguíneo, é a alegria de Deus. Que lindo. O colérico é a glória de Deus. Né? Só que essa alegria pode vir com um pouquinho de extravagância. Né? Sabe aquela pessoa que sai batendo na bundinha de todo mundo? Perde o né? limite. Beijinho né? na testa de todo mundo. Né? Abraça aquelas pessoas que não gostam de muito. Né? Isso, aí você pega um melancólico, vai lá, né? Que não gosta de muito contato. Isso. Né? E aí, qual que é a diferença entre os dois? É que o fogo é seco e o ar é úmido. Né? Então, o seco ele traz essa característica de guardar por mais tempo, marca no colérico aquelas impressões. Gente, que... O úmido, né? O ar, a água, né? Chega a impressão para o sanguíneo, ele reage àquela impressão, mas aquilo passa por ele. Você vê o ar, você respira o ar, mas ele não fica em você. Ele passa por você. Então, fica na memória.
Mas quando você lembra do papai e da mamãe brigando, discutindo, tá na memória. Aquela emoção não vem de novo. Não traz aquele trauma, Não né? são pessoas tão marcadas. Você viu que isso vai além do comportamento? Muitíssimo. Muito Né? além do comportamento. Então, são características. Então, assim, eu tenho muita dificuldade para te passar uma listinha de comportamentos. Sim, é praticamente, dentro de tudo isso que você está falando, é praticamente impossível, Isso. né? A gente analisar isso. Então, você vai fazer um teste? Você vai fazer um teste? Eu não vi ainda um teste que analisa dessa forma, porque não é eu que te analiso, você que se analisa. Aham. É você que sabe como você reage, como essas impressões ficam em você. O melancólico, ele é representado pela terra. Veja, se tem uma poça d'água, olha a simbologia, olha como que isso é importante. Passa com o seu carro por uma poça d'água. Olha no retrovisor. A poça, você passou com o carro, mas você olha na poça, ela continua a mesma. Mas se você passar por uma estrada de terra, a marca do pneu fica ali para sempre. Verdade. Se não chover. Uhum. Fica cicatriz, né? Então, o melancólico, ele tem uma tendência a ser mais marcado do que todos os outros. Poxa. É. Né? Então, o que é uma marca? Uma marca é assim, eu costumo brincar no meu Instagram, que eu sou melancólica, né? Uhum. Então, a marca é assim. Semana passada, eu fui na padaria, né? E eu tive uma situação com a atendente da padaria e faz uma semana que eu tô pensando na situação com a atendente da padaria. Sério? Você entendeu? Mas você pensa assim, eu devia ter falado isso? Eu podia ter dado aquela resposta, velho, isso não marca. Tá. Você não Entendeu? esquece, né? Não esquece. E se você tivesse dado a resposta, você esqueceria ou não? Foi Eu porque estaria faltou pensando, alguma a resposta coisa? não foi perfeita. Então, Então, ou se não, por outra- que eu fui falar aquilo? Outra Podia ter ficado característica quieta. do melancólico. O melancólico traz essa característica de perfeição. Sofre, né? Então, fica esperando. Ele fica esperando o momento perfeito, ser perfeito, ter todo o conhecimento possível para ir fazer algo, sendo que o colérico já vai. Você vê a diferença é muito da diferente. pessoa que concentra, que veio aquela impressão, ele fica ali pensando, será que eu faço? Será que é a hora? Quanto isso vai me custar de energia? O fleumático tem isso, né? Compensa mesmo eu sair daqui do meu conforto, do conforto da minha vida para realizar Investir isso daqui, nisso. né? E assim, Ana, a gente pode até descobrir, como você bem disse, né? Às vezes tem umas pesquisas, eu posso até saber qual é o meu temperamento, mas não basta, né? Porque Serve de que pra me quê? adianta? Isso! Ó, eu juro pra você, antes de sair de casa, tem uma mensagem de um amigo meu no meu WhatsApp. Ele falando assim, Ana, você fala disso no seu Instagram, mas eu não falo. No minha rede social, eu não falo sobre temperamento. Aham. Né? Eu falo sobre comportamento. Sim. E aí ele fala assim, como você fala de vez em quando sobre temperamento, eu fiz um teste, deu sanguíneo. Eu não respondi ele ainda, porque a gente tinha que conversar aqui. Sim. Mas a minha resposta pra ele vai ser, E aí? serve pra quê Isso. essa informação? Porque o teste só te ajudou, só te confundiu. Sim, porque depois, a partir daí, A eu partir- acho que o ponto do psicanalista, da terapia, é a partir daí. Primeiro é descobrir com seriedade, com profissionalismo, exatamente qual é, né? Mas e depois? Descobrir? Só para saber? Só para falar, eu Exatamente. sou, né? Não, mas a partir daí, né? É a partir daí que você entra, né? E isso, em 30 minutos, infelizmente, eu não consigo explicar Sim, isso. é impossível. Eu preciso de algumas horas para a gente Aham. conversar sobre isso. Mas isso influencia no seu corpo, né? Então, às vezes a pessoa... Antigamente, como que se fazia? Você chegava lá para Hipócrates, lá que 450 anos antes de Cristo, que ele era médico, e falava, tô com coceira no olho. Ele ia falar, você está com excesso de secura. Precisamos colocar umidade no seu olho. E assim foi até 200 anos atrás. Se você pega os escritos de Santa Hildegarda, ela tratava as pessoas dessa forma. Né? Estou com dificuldade para engravidar. Tá com excesso de secura. Né? O seu aparelho reprodutor precisa de umidade. Aham. E faz sentido? Né? Total. Uau. Melancólicos têm mais dificuldade para engravidar. Eu não tenho filho, sou melancólica. Meu Deus. Né? Aí pode entrar alguém ali no comentário no YouTube e falar assim, nada a ver, eu sou melancólica, eu tenho 4 filhos. Não, sim, não é que isso é uma regra. E isso não é uma regra, mas é uma possibilidade. dentro dos 4, quem vai ter essa inclinação para a infertilidade vai ser quem é mais seco. Aham.
Entendeu? Olha, vai muito além daquilo que a gente pensa. Ontem, conversando com a minha mentora, eu sou melancólica, sou seca, mas eu tenho situações em que eu transpiro mais do que o normal. Transpira mesmo, sim. Eu transpiro na cabeça, né? E aí, como eu tô... Essa questão de comportamental eu domino. Mas corporal eu tô aprendendo. Porque tem pouca literatura. Tá, qual foi a resposta dela para mim? Bom, a transpiração está dizendo o quê? Está dizendo que... porque a gente transpira para controlar a temperatura, né? Sim. Do corpo. Entre outras coisas, né? Você corre, tem excesso de calor, você transpira para regular a temperatura do corpo. Você está ingerindo muitos alimentos quentes. Você está com excesso de calor. O seu corpo está dizendo, eu sou frio. Eu não suporto tanto calor assim. Nossa. Aí você olha para a sua alimentação e os alimentos têm características frias, secas, úmidas. O que aquece mais o corpo. Isso, e aí você trabalha. E quando você trabalha, sou melancólica, sou seca e fria. Tenho uma tendência a concentrar mais. Então, sou uma tendência a ficar mais dentro de casa. Só tenho uma tendência a não gostar de tanto toque, né? Sim. Não sou aquela pessoa tão afetiva, tão carinhosa como o meu esposo, que é úmido. Ele é fleumático. A gente já consegue ver, né? A diferença. Sim. Só de você ver a gente no Rotary juntos, você sim, sabe que já a gente percebe é as diferenças. Né? Ele cumprimenta todo mundo, dá tapinha nas costas, eu entro, né? Oi com a cabeça e tchau. Exatamente. Né? É uma diferença de temperamento isso. Nossa, gente, como a gente vai ouvindo e a gente vai... Parece que vai se acendendo luzes em cômodos escuros, sabe? Em tão pouco tempo de conversa, eu já consegui... Sabe quando você pega o fiozinho ali? É o fio. Né? É o fio. Você é claro que eu tô no fio. Analogia. Mas a partir daí, simbologia. como que as coisas começam a ficar mais claras, né? Fica mais claro. Tá. Então, chega lá no outono, que é uma estação seca, eu tenho uma tendência a ficar uma pessoa... que tem repúdio ao toque. Olha como que influencia. Muito. Então, a estação do ano influencia. O inverno influencia muito mais um fleumático do que um colérico. Os que têm mais sinusite, os que têm mais fleuma, que têm mais líquido circulando, eles inflamam mais. Aí você vai no médico, ele fala, corta leite, corta glúten, porque isso inflama. E o leite, qual que é a característica do leite? Fria e úmida, igual ao fleumático. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver, tudo tá vai ligado. se... e existem muitas possibilidades, então, da gente ir se controlando. Sim. Com alimentação. Por quê? Porque aí chega lá no outono, que eu tenho uma tendência a ter menos... ter mais dificuldade, né? Eu já sou seca, então eu já não sou de toque. Eu começo a ter mais dificuldade para toque, para envolvimento, para relações uma época que você humanas. se fecha mais. Eu trago para minha alimentação, às vezes, uma alimentação mais úmida, já me ajuda. Poxa. Né? Tudo bem que eu tenha consciência. Só que o meu temperamento está no meu corpo. Às vezes é mais forte do que eu. Sim. Então, quando eu trago um chazinho, quando eu trago, né, um leitinho, um chocolatinho, uma coisa, aquilo ajuda a eu ficar também menos apartada, né, do mundo. Porque é um desequilíbrio, né, Ana? Isso é um desequilíbrio. E você precisa, de alguma forma, tentar equilibrar, né? E se existem as possibilidades que vão nos ajudar, gente, por que sofrer, né? Compreende agora que está além de uma listinha de comportamento? Sim, e eu penso que vai além disso. É a gente olhar para o outro e aprender a respeitar o outro. Exatamente. O limite do outro, como você disse, às vezes assim, você é mais fechada, é o limite, é o que o outro é, né? É o comportamento, é o temperamento de cada um. Ninguém é igual. Né? Então, a gente abre também a nossa visão para olhar para o outro com mais respeito, com mais cuidado. Né? Assim como que a gente gostaria que olhassem para nós também. Né? Olha, quer ver uma coisa normalzinha, normal demais? É eu ter pacientes no consultório sanguíneos que vão para terapia pelo simples fato de não conseguir ser constante em nada. Começa e... Está com 30 anos e não tem uma profissão ainda. Porque ele está sempre começando de novo. Isso é uma característica do sanguíneo.
né? E aí, como que um terapeuta diz que não é importante entender temperamento, se isso é puro temperamento? Exatamente. E aí a gente tem que trabalhar uma virtude nele. Uhum. É como a gente poderia dizer, com alguma cautela, que é eu diria assim, ó, tem a doença do corpo e a doença espiritual. Sim. Né? É uma doença espiritual a falta de constância. Não estou falando de religião. Sim. Uhum. Entendeu? Eu tenho que trabalhar nele. Mas com é virtude. uma coisa que parece que afeta a alma, né? E isso afeta a alma. Ele precisa. Falta virtude. Isso. Falta constância. Aí a gente tem ferramentas para trazer para ele. Veja como a constância muda o rumo da vida dele. Não está relacionado a trauma, não está relacionado a dor. A gente sempre tenta achar um trauma para pôr a culpa, né? Pode existir? Sim, mas na verdade, se a gente for parar para pensar, eu acho que não existe um ser humano no mundo que durante o decorrer do caminhar de uma vida não tenha passado por algo. Claro. Mas aí se você for pegar e colocar aquilo como a culpa, é lógico, umas pessoas mais, outras menos. Eu vejo muito pelo meu esposo. Ele teve assim uma infância muito difícil, muito. Com histórias assim que às vezes eu falo, ai meu Deus, eu vou começar de novo com essas histórias tristes, né? Só que não traz trauma. Ele fala rindo, brincando. Enquanto outras pessoas que eu sei que passaram por muito menos, ai, porque eu sofri isso, aí você né? tem pessoas mais marcadas e menos marcadas. Isso, aí entra as marcas, né? Agora, marca é diferente de trauma. Sim. Trauma é assim, aconteceu algo que gerou ou mudou uma crença minha. E a partir dali, eu passei a ficar incapaz de realizar algo, digamos assim. Entendo. Entendeu? Então, tem pessoas que têm medo, um exemplo bem, né? Eu tenho medo de avião. Tem uma crença ali. Algo aconteceu que gerou aquela crença. Né? Isso é um trauma. Marca é isso que você está falando. Eu lembro da minha infância, num geral, num contexto geral, sem falar assim de questões de abuso e tal, coisas graves. Mas coisa tipo assim, eu apanhei do meu pai, agora eu vou bater no meu filho. Meu pai era muito rígido, meu pai não gostava de conversar, não me pegava no colo, coisas que a gente está sujeito. Sim. E adulto, a gente teria que ter a capacidade de olhar para isso, né, de uma forma normal, natural, e seguir a vida. Pessoas mais marcadas, às vezes, se prendem a detalhes. E aí, você entendendo o seu temperamento, você tem ferramentas para trabalhar essas marcas. E, Ana, as pessoas que estão acompanhando, como que fazem para ter acesso a você? Você tem workshops, você, além da sua rede social, eu também gostaria que você deixasse, porque tem muita informação boa lá. Qual que é o caminho para a pessoa que quer se conhecer um pouco mais na questão do temperamento, ou que já percebe mesmo que tem uma dificuldade em lidar com ele e precisa aprender um pouco mais? Porque, como a gente disse, é muito pouco. Gente, eu não imaginei que o tempo seria tão pouco para um assunto tão bom. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Mas como que você... onde você está, como que a gente te encontra, né? Deixa aí tudo o que for possível para que as pessoas possam se conhecer um pouco mais. Sim. Eu sou terapeuta. Sim. Né? Atendo como terapeuta. Então, para quem tiver necessidade, acha que tem necessidade de fazer terapia, sou logoterapeuta. Mas na questão de temperamento, eu tenho curiosidade de trabalhar meu temperamento, é uma coisa pontual. Eu ofereço uma consultoria para temperamento. E, em 2023, eu abri workshops mensais sobre temperamento, que foram muito bons. Eu abri uma turma como teste, né? Chamei uma amiga minha e falei assim, vou ver se eu consigo reunir um grupo aqui. E a gente faz em um formato de grupo mesmo. Como se fosse um daí tem aquele debate. Isso. Ai, que bacana. Por quê? Porque a pessoa começa a trazer questões da vida... E você pode se identificar, E você né? se identifica. Fica muito mais fácil de você entender seu temperamento dentro de um grupo. E é bom a gente olhar e ver que não é só a gente, né? Isso. E que você fala assim, nossa... Eu tenho mais essa dificuldade do que o outro. Ou ela tem essa dificuldade muito... pode ser por causa disso. Ou, eu tenho tudo, mas isso eu não tenho. Isso, eu tenho tudo, mas isso eu não tenho. Isso. Nossa, eu sou melancólica. Nossa, mas não é tão ruim assim ser melancólica. Esses dias eu fiz um grupo em Londrina com jovens, na faixa dos 20 anos. E a única que não conseguiu se identificar, né? Depois da primeira explicação... Porque assim, é uma explicação, a pessoa já se identifica. Né?
Por quê? Porque ela é melancólica. Eu não queria admitir que ela era, né? Não queria aceitar. Mas será mesmo que eu sou? Né? E aí a gente faz esse trabalho dentro do workshop mesmo, para a pessoa compreender que aquilo não é uma sentença. Aquilo não determina a forma como você vai atuar no mundo. Ué, como melancólica, então não devia estar aqui conversando com você? Não teria essa capacidade belíssima, né? De eu sou melancólica. Explicar eu não posso falar em público. Não Nada é. A ver, né? A pessoa vai ter uma vida normal. Né? Só que ela tem aquele sentimento e aquela área, né? Isso. E esses workshops, eles funcionam exatamente como, assim? Por enquanto, através de convite pelo WhatsApp. Entendi. Então, eu divulgo nas minhas redes sociais. Então, eu divulgo nas redes, não, no Instagram. Então, eu divulgo. Quando eu vou abrir Pessoal, o workshop... o Instagram dela tá aí, ó, o arroba dela tá aí. Então, vocês acessam lá, já entra, já segue, já olha tudo que tem lá, que vale a pena. Obrigada. Então, eu divulgo na minha rede social, porque eu também não consigo abrir um grupo. Se ele tem formato de grupo, ele tem um número limitado de pessoas. Porque se eu colocar 50 pessoas num grupo... Não vai conseguir, né? Não dou conta de fazer isso em 4, 5 horas. Né? Para o ano que vem, penso em fazer uma masterclass online. Que legal. Né? Onde eu possa colocar daí mais pessoas. Participando sempre, né? O mesmo grupo. E que a pessoa, se ela não tiver a oportunidade de estar ali naquele dia, naquela hora, que nem você não teve no último que eu te chamei, ela poder ter a oportunidade de assistir depois online. Estou pensando, eu sou nova no online. Tô aprendendo. Mas é o mundo agora, né? Vou devagar. Devagar. Mas chega lá. Chega lá. Muito legal. Gente, então, ó, a gente passou aí o arroba dela. A Ana é uma pessoa maravilhosa, uma profissional de excelência. Gente, olha que bacana. Parece que não, mas eu aprendi muito hoje. Eu tenho certeza que você que acompanhou a programação toda aprendeu também. Descobriu coisas que você não imaginava. E a gente foi muito além ali dos 4 temperamentos que a gente ouve falar. Então, isso é muito importante. A gente se conhecer, a gente saber lidar com nossa forma comportamental. E terapia ajuda muito. Gente, eu sempre falo, Ana, que hoje em dia todo mundo precisava fazer terapia. Eu acho que isso devia ser assim uma obrigação, devia ser mantido pelo SUS, porque como que a gente tem problemas mentais hoje em dia, né? São muitas. Porque o mundo hoje, a modernidade, nos trouxe uma forma de vida, né, de instalação no mundo. Velocidade. Né? Trouxe muitas coisas boas, mas tirou muitas coisas boas. Exatamente. Né? Então, assim, a gente é hiperestimulado, né? Hiperestimulação, consumismo, materialismo, tudo é em excesso. Né? Gera um monte de pessoas ansiosas. Exatamente. Né? Depressivas. Que não sabem exatamente qual o sentido da vida. Isso é logoterapia também, tá? O que é uma logoterapeuta? Isso. A logoterapia é a terapia do sentido. Né? O homem não está no mundo em busca só de prazer, muito menos só de poder. A gente está no mundo em busca de sentido. Isso pode ser trabalhado a partir de que idade? Pode ser trabalhado a partir de qualquer idade, que mas tenha uma eu consciência. Trabalho com adultos. Tá. Com adultos. Tem uma paciente que não é maior de idade ainda, mas assim, eu não trabalho com adolescente e criança. Eu. Tá? Gente, mas fica aí, ó. A gente tem que encerrar, dá uma dó de ter que parar, porque o assunto tá muito legal. Ó, Ana, eu nem usei nada da pauta, fiz uma pautinha aqui, mandei para ela analisar, ela falou ok, mas não deu para usar, porque, gente, ela vai falando e eu vou mergulhando e a gente vai aprendendo com ela. Que legal, que delícia, me deu muita vontade, viu? Me deu muita vontade. Me desculpa por falar tanto, eu já sabia que não ia seguir a pauta, foi maravilhoso. A gente gostaria muito de tê-la conosco numa outra oportunidade, Ana, você... Assim, surpreendeu. Foi além das minhas expectativas. Obrigada mesmo. Gratidão. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Principalmente pelo assunto que eu acredito que é importante ser divulgado da forma correta. Com certeza. Né? Com certeza vai ter ajudado muitas pessoas. Agora, se a pessoa prefere o teste e a lista de comportamentos, beleza. Né? Tá aí, né? Tá aí. Obrigada, Ângela. Obrigada eu. Gratidão.